pastor Josafá, trazendo nesta noite a mensagem da palavra de Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Convido a todos para que abramos as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 11. Apenas a quarta parte do versículo que nos diz assim: ainda falta o menor. Podem sentar. Digam comigo, se possível. Ainda falta o menor. Meus irmãos, quando se fala de menor, tratando-se de pessoas, o menor, ele é dependente. O menor, suas vontades precisa ser controlada pelos de maiores, de mais experiência. Hoje estamos comemorando o Dia da Criança. E é bem lembrada essa data. Trata-se aqui de alguém que, no dia em que Samuel convoca todos os filhos de Jessé, porque de entre os seus filhos, Deus havia se provido de um rei para Israel. E na ótica humana de Jessé, somente os maiores estariam aptos para tal coisa. Nem sequer menciona antes, na hora da convocação, que existia um no campo. Só após passarem os 7 filhos maiores, é que Samuel se admira e pergunta: acabaram-se os moços? Ele diz, Jessé responde: ainda falta o menor. Em outras palavras, ainda falta, para Deus estava ali faltando o melhor. Para Deus ali estava faltando o homem que era segundo o seu coração. E um pouco desprezível por ser menor, ainda não tendo idade para a guerra, era muito útil em casa, nas tarefas da família, no rebanho. Como quem diz, para mim ele é muito útil, mas para o reino, não. Ele é o menor. E após dizer do menor, ele dá uma afirmativa como que querendo impedir ao sacerdote e profeta de insistir naquela ideia. Porque quando ele diz, ainda falta o menor, ele completa dizendo, e eis que está ocupado.
já tem ocupação. Deus está sempre à procura de quem tem ocupação e que seja menor. Não estamos falando aqui, na íntegra era menor de idade, mas numa comparação menor aqui, é aquele que não aparece, aquele que não se sente o suficiente, o dono da razão. Ele é sempre dependente, menor é sempre dependente. Ouve, guarda, porque é menor. Certa vez, em Marcos capítulo 9, versículo 33 a seguir, você vai ver um fato acontecido entre Jesus e os discípulos. Eles vinham vindo entre eles discutindo sobre quem deles era o maior ou seria o maior no reino. Na visão deles, o reino que eles esperavam, o reino aqui na terra. E na discussão, ao chegar em determinado lugar, Jesus se volta para eles e pergunta: o que estavas discutindo pelo caminho? O contexto diz que eles silenciaram, porque estavam discutindo entre eles qual seria o maior. Que incoerência! Perto de Jesus, o grande, alguém querendo saber quem é o maior. Feliz aqueles que sempre têm um foco e na mente que o maior é sempre Ele. Quando estamos neste foco, esquecemos dos interesses de grandeza para nós. E quando Jesus percebeu o emudecer, o silêncio deles, Jesus lhe admoesta para que não fossem grandes aos seus próprios olhos. E chamando uma criança, colocou no meio deles. Engraçado, eles estavam mais perto de Jesus, com a mente tão longe do reino. Se Jesus toma uma criança e põe no meio deles, fisicamente a criança estava mais distante, mas na essência, aleluia, a criança estava bem no meio, estava perto. A criança estava vivendo e vive o verdadeiro reino de Deus. E Jesus os admoesta para que eles procurassem, nós procurássemos também viver tal qual uma criança que não guarda rancor. Glórias a Deus, ainda que venha as contrariedades, mas logo mais estão de bem com a vida. Isto é viver o reino de Deus. Ainda falta o menor. Quem sabe você estar aqui. Esta palavra, meu irmão, meu amigo, é para você. Oxalá você se sinta um menor carente. E um menor
que não é dono da situação. Um menor que precisa, um menor que reconheça que o Pai quer te perdoar, o Pai quer te trazer ao seio, quer te ter do meio. Ainda falta o menor. Lá se tratava de mas na dimensão da graça em que estamos vivendo, ainda tem lugar para muitos menores. O menor rejeitado por seu pai e pelos seus irmãos maiores se tornou o rei no reino de Israel. Comandou a Israel. Coloque-se nesta posição de menor. Deus quer te trazer para o reino espiritual. Ele quer que você usufrua, tal qual Davi, que mesmo ungido rei, feito grande pelo Senhor, após a unção, dias depois trava-se uma guerra dos filisteus com Israel. E me chama a atenção que Jessé ainda o tem como servo. Ainda tem como menor, e glória a Deus que era, porque se não fosse menor no interior, ele diria: ô pai, esqueceu? Fui ungido, agora eu sou. Leva os lanchitos para os seus irmãos que estão no campo de guerra. Leva aqui para o capitão de 100. Vê lá como estão teus irmãos. E traze-me o penhor. Traze-me algum sinal. Traz notícia. Ele com toda humildade, já ungido rei. Cuidado. Cuidado. A unção de Deus. Cuidado com a unção de Deus que está sobre nós. Tenha cuidado. Essa palavra aqui, essa agora, tem um endereço muito certo e forte. Cuidado com a unção de Deus. Mas ele ouve Jessé, com toda humildade, toma os lanches, a merenda, e vai ver como estão seus irmãos. Se alguém no caminho lhe perguntou: para onde vais? Você agora é rei. Não, ainda que rei, continua menor. Menor compreende, menor entende, menor não tem maldade, menor não vê maldade. Quem não se fizer tal como esta criança, de modo algum entrará no reino de Deus. Tem que se fazer criança. Ainda falta o menor. Ainda falta você. Você é bem-vindo. E ao vires, receberás o abraço, a unção,
o perdão, a graça. E Jessé teve que ouvir: olha, Jessé, enquanto o menor não chegar, não comeremos pão, não nos assentaremos à mesa. Ei, aonde tem menor tem pão, aonde tem menor tem a mesa. Se existir a mesa sem o menor, mas ninguém pode comer. Que falta está fazendo o menor? Nesses últimos dias em que estamos vivendo, que falta está fazendo menores? Mas o Espírito de Deus, responsável maior pela igreja, certamente Ele está levantando e vai levantar menores. E quando o menino chega, que põe os seus pés no limiar da porta, lá na entrada, o Espírito de Deus lhe toca ao sacerdote e diz: eis aí o homem, eis aí o menor, a ele sim tenho escolhido, ungido. Deus quer te dar uma unção de vida, perdão, salvação, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, tudo que tem dado a nós. Que Deus te abençoe, que você se posicione como o menor. Quem sabe você pensa: ninguém me vê, ninguém está me vendo. Às vezes nem os da casa, às vezes nem os responsáveis que poderiam estar mais perto de você não está lhe vendo, mas existe um que te conhece, pensamentos, intenções, desejo, o que estás passando, Ele conhece, e hoje Ele tem uma nova unção para você, meu pastor.